Bom, vamos apresentar o estoque versão 2.0. A grande diferença do estoque versão 2.0 é o beneficiamento de matéria-prima. Então, esse processo ocorre em 5 passos. O primeiro passo é a compra de matéria-prima de um ou mais fornecedores. Então, eu compro, por exemplo, para produzir um caixilho, eu compro perfil, eu compro vidro, eu compro rebite, eu compro cantoneira, uma série de insumos que podem ser comprados de diversos fornecedores e esses insumos entrarão no estoque como insumos normais, né? Notas de material que vêm de fornecedores diversos. O segundo passo dentro do sistema será enviar estes insumos através de simples remessas para industrialização. Então, haverá um fornecedor, o fornecedor que produzirá o caixilho, e ele vai receber os materiais comprados pela construtora através de simples remessas. Eu posso enviar tudo em uma simples remessa ou posso dividir em diversos lotes. Então, esse material comprado aqui de diversos fornecedores chegará ao fornecedor de industrialização através da simples remessa de material. Esse fornecedor vai executar o serviço e produzir o caixilho. E ele vai devolver para a construtora, de uma vez ou através de várias devoluções, uma nota de retorno de material, ou seja, aquela nota de simples remessa que relacionava os materiais que ele recebeu, ele vai ter uma nota de retorno indicando daqueles materiais que ele recebeu, quais desses materiais estão sendo devolvidos. E teremos também uma nota fiscal de industrialização. Então, por exemplo, essas notas aqui, elas tinham perfil, vidro, rebite, cantoneira, produzi um caixilho, devolvi em uma ou mais notas rebite, perfil, cantoneira, vidro, ou seja, relacionei os materiais que eu estou, na verdade, não devolvendo, mas utilizando na produção do caixilho. E gerei uma nota fiscal de industrialização, que é uma nota de serviço daquele caixilho ou do produto industrializado. Eu posso gerar uma nota ou várias notas. Então, esse processo é todo dividido de forma que eu posso ter várias notas de compra, várias simples remessas, várias notas de industrialização de retorno e várias notas de serviço. Depois que esse processo todo ocorreu, do passo 1 ao passo 4, existe um último processo no sistema chamado ordem de produção. Essa ordem de produção vai ser o processo onde o usuário vai pegar o caixilho ou um dos caixilhos que voltou aqui nessas notas, ou seja, o produto industrializado, e ele vai relacionar para este produto industrializado quais foram os itens utilizados na sua composição. É como se fosse a composição de produção daquele item. Então, esse caixilho usou tantos metros de vidro, tantos metros de perfil, tantos de cantoneira e assim por diante. Então, eu tenho os materiais que vão para o fornecedor de industrialização via simples remessa, retorna para a construtora a quantidade desses materiais que foram usados, retorna uma ou mais notas falando os produtos que foram produzidos e dentro do sistema a gente faz o relacionamento. Bom, este caixilho que veio desta nota usou esse material. De tal forma que no final do processo eu sei tudo que saiu, tudo que ficou de posse do fornecedor, tudo que ele voltou teoricamente através de uma nota de retorno, ou seja, ele deu a alta no sistema, ele não voltou fisicamente, ele só relacionou o que ele usou. Depois eu tenho todos os materiais que ele realmente produziu, porque são as notas de industrialização, notas de serviço, e depois eu tenho o passo onde eu relaciono todas essas informações. Neste passo 3, eu posso ter
prioritariamente notas de retorno, né, que são as notas relacionando, ó, esses materiais foram usados na produção desses caixilhos, mas eu posso ter dois tipos de devolução aqui do fornecedor também. Notas de materiais, de retorno de materiais que não foram utilizados, então sobrou caixilhos, sobrou perfil, sobrou vidro, sobrou cantoneira, então esses materiais voltam num outro tipo de notinha e, nesse caso, ele volta a compor o saldo do estoque. Ou eu tenho um outro tipo de retorno aqui que é a perda, ou seja, eu mandei perfis para ele produzir o caixilho, mas de alguma forma perdeu, estragou, inutilizou, e aí esse material não vai ser nem utilizado na produção de nenhum caixilho e nem devolvido como matéria-prima sem utilização. Então vamos começar a nossa simulação aqui do estoque dessa versão 2, mas antes de começar a fazer as requisições de compra, eu vou precisar entrar no cadastro de empresas e dentro da empresa, aqui no geral 3, eu tenho um flag para habilitar o estoque por medição de pedidos. Por quê? Nesse estoque, nessa versão, o material vai para o estoque, mas ele vai alocado para uma determinada atividade. Ele não vai solto para a obra, ele vai alocado. Então, para funcionar dessa forma, eu primeiramente preciso habilitar este flag. Uma segunda coisa importante desse novo modelo de estoque é o seguinte: no cadastro de materiais, a gente vai ter um novo campo, que é esse campo aqui, ó, enviar automaticamente para estoque. O que acontece aqui? Quando eu fizer a medição de um pedido, né, se o insumo que eu estou medindo tiver marcado aqui como enviar automaticamente para o estoque, ele automaticamente cria aquele processo de mandar os insumos para o estoque. Então, como a gente vai fazer uma simulação de um caixilho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vidro, vamos pegar um vidro qualquer aqui, vamos pegar um vidro, esse vidro temperado, tá? E vou colocar ele para enviar automaticamente para o estoque. Deixa eu só colocar ele aqui como um grupo de material aqui, senão eu não consigo salvar. Ó, ele ficou aqui automaticamente com esse carrinho aqui. Então vou precisar de vidro, vou precisar de perfil. Ó, perfil a gente tem cantoneira e perfil metálico. E vamos pegar aqui, ó, deixar um. Vamos ver se tem rebite aqui. Rebite não tem. Vamos deixar o rebite sem o envio automático, tá? E eu vou pegar mais um insumo aqui, que vai ser um insumo de industrialização de caixilhos. Já tem aqui, tá? Então, para fazer um caixilho, eu vou precisar de perfil, vidro, cantoneira, rebite e a industrialização do caixilho, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para minha obra. Então, eu estou aqui na estoque 02, vou para visão executiva da minha obra. Essa obra só tem uma linha na WBS, que é para a gente poder fazer uma simulação a mais simples possível. Então, só tem a linha de caixilho, tá? Vou colocar aqui os meus insumos para que eu possa fazer a minha composição. Então, vou pegar aqui, ó, vidro. Vou pegar o vidro que está marcado para ir para o estoque. Então, vamos colocar aqui, ó, sei lá, 100 metros quadrados de vidro, custando R$50 o metro. Aí eu vou pegar o perfil, vou pegar aqui, vou colocar 200 kg de perfil, não, vou colocar mais, 300 kg de perfil, a um preço de R$12. Aí vamos colocar aqui a cantoneira, vou colocar aqui uma quantidade de, sei lá, 200 metros, a um preço de 25. E vamos colocar aqui o rebite.
Vamos colocar 3.000 rebits a um preço unitário de 50 centavos. E vamos colocar aqui também a industrialização do caixilho. Vou colocar uma verba aqui de 25.000. Tá? Então, eu tenho aqui a minha composição daquilo que vai se tornar o meu caixilho, todos os materiais. Tá? Então, eu vou requisitar todos os itens aqui. É óbvio que numa situação real, as coisas não serão feitas tudo de uma vez, mas eu vou requisitar aqui todos os materiais de uma vez para a gente fazer a nossa simulação e ver o que acontece lá na frente. Eu vou requisitar todos de uma vez aqui, mas eu vou requisitar em requisições diferentes. Então eu tenho aqui, ó, colocando a quantidade desses materiais e vou colocar aqui e vou criar várias requisições. Então eu tenho aqui todos os itens e eu vou requisitar eles em requisições separadas. Então, na hora de montar, para a gente fazer uma simulação mais legal, eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar o vidro de uma empresa diferente. Vou colocar aqui uma data. É que o vidro ele está marcado para ter uma data mínima de entrega aqui, né? Vou colocar aqui no dia 30 de dezembro. Não vai dar, ele vai estar fora da data, mas tudo bem. Eu vou montar uma requisição para o vidro. Eu vou montar uma requisição para o perfil. Eu vou montar uma requisição para o cantoneira e o rebite. E eu vou montar uma requisição para a industrialização. Então, nós teremos 4 requisições. Tá? Então, aqui, se eu vier em transmitir requisições, nós teremos 4 requisições para que a gente possa fazer a simulação das mais diversas maneiras aqui. Então, vou pegar aqui e para cada uma dessas requisições eu vou gerar um pedido direto. Tá? Eu não vou fazer processo de cotação, nada, pedido direto para ser mais rápido. Então, vidro temperado. Bom, temos aqui todos os pedidos aprovados. Né? E aí eu vou fazer o processo, simular, né, o processo das medições desses pedidos. Então, começando pelo pedido 1 até o pedido 4. Vou começar pelos 3 primeiros aqui, ó, que eu vou medir como se fosse a entrada desses materiais. Comprei os materiais, eles estão chegando lá na obra. Bom, então vamos medir o pedido do vidro. A medição continua o mesmo processo. A única diferença aqui, ó, que eu vou escolher, por exemplo, DANF. DANF e DACT, eles vão ser processos que vão enviar a nota fiscal automaticamente para o estoque. DANF e DACT. Vou colocar a nota fiscal aqui número 1, porque eu quero conseguir rastrear o que aconteceu nas notas de uma forma fácil. Então a nota 1 aconteceu aqui, depois veio a nota 2 e assim por diante. Então, medir 100% da nota, não é isso que a gente quer testar aqui. Vou colocar aqui uma data de vencimento qualquer. E vou colocar para essa nota aqui, ó, a emissão do dia 1 também. Tá? Fica mais fácil da gente conferir os resultados depois. E vou colocar a minha nota fiscal aqui. E salvar a minha fatura. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Essa fatura aqui, esse material, ó, ele está marcado para ir direto para o estoque.
Então ele está falando aqui, ó, os seguintes materiais serão enviados automaticamente para o estoque. Ok, vou mandar para o estoque. Ele mediu a nota e mandou para o estoque. Vou pegar o outro pedido aqui do perfil e vou fazer a mesma operação. Então no pedido do perfil, também ele está falando lá que vai enviar a nota para o estoque. Então vou colocar essa nota como 2, para ficar fácil da gente rastrear depois. Vou medir 100% dela e ela vai automaticamente enviar a nota para o estoque. Quando a gente chegar na próxima nota, e eu fiz de propósito aquilo, ele tem data de emissão dia 2, para a gente conseguir rastrear. A próxima nota, ele tem um item que não está marcado aqui para ir diretamente para o estoque, que é o rebite. E aí eu quero mostrar o que vai acontecer e se, quando acontecer esse tipo de situação, como que a gente resolve, uma vez que eu preciso que o rebite vá para o estoque também. Né? Ele não está marcado, ó, tranquilo, esse daqui vai todinho para o estoque também. E aí, vamos pegar o último cara aqui é material, né? Porque o outro já é industrialização. Vamos pegar primeiro essa nota aqui, medir, para ver o que vai acontecer. Então vai ser a nota 3. E aí essa nota tem um item que não foi marcado automaticamente para ir para o estoque. Então vou medir 100% dela também. E eu vou colocar aqui que ela tem o vencimento do dia 3, porque é a terceira nota. Tá? E aí vamos colocar o anexo e salvar. Quando eu salvar essa nota, opa, faltou aqui alguma coisa. Faltou aqui. Quando eu salvar essa nota, ela vai dar uma mensagem um pouquinho diferente. Quer ver? Ó, o que ele está falando? Alguns materiais não serão enviados automaticamente para o estoque. O rebite POP não está marcado. Então a cantoneira vai, mas o rebite não vai. O que acontece numa situação dessa? Duas saídas. Ou eu paro o lançamento aqui e peço para alguém lá dos suprimentos marcar esse item para enviar automaticamente para o estoque, ou eu conserto esse envio depois. Então eu vou manter aqui, vou dar um OK, ele vai salvar. Beleza. Então essa nota fiscal ela foi parcialmente para o estoque. Então como que está o estoque do meu projeto nesse momento? Se eu entrar aqui, ó, enviar nota para o estoque, eu tenho dois tipos de operações agora. Eu tenho as notas de beneficiamento, industrialização, que vai ser essa nota aqui, ó, depois que a gente vai tratar dela. Mas por enquanto eu tenho as notas de materiais. Então eu tenho 3 notas aqui que já foram automaticamente enviadas. Né? Então se eu vier em fatura com controle estoque, eu tenho aqui, ó, a fatura 1, que era de caixilho, a 2, desculpa, a fatura 1, que está apropriada na linha de caixilho, que é de vidro, a 2, que está apropriada em caixilho e que é de perfil, e a 3, que é a de cantoneira. Em qualquer um desses momentos aqui, ó, eu posso editar a nota. O que eu quero editar aqui? Ó? Eu quero colocar o item que não foi automaticamente, que é o caixilho. Então, posso vir aqui, ó, importar da medição do pedido. O que ele vai fazer? Ele vai ver o que tinha na medição do pedido que não está aqui. Então, quero importar também o caixilho. Poderiam ter vários itens aqui. Eu marco aqueles que eu quiser. Marquei aqui, ele vai importar e vai deixar a nota no controle de estoque direitinho, com todos os itens. Então, se acontecer de um ou mais itens eles não estarem marcados para o estoque, eu posso resolver essa situação dessa forma. Então, agora eu tenho aqui as 3 notas fiscais de material dentro do estoque. Vamos fazer a nota fiscal agora da industrialização. Bom, então voltando aqui,
vamos fazer o pedido para líder aqui, para líder portas e janelas. Fazer o pedido não, fazer a medição. E aí, essa medição é para o pedido de industrialização. Então, ele não é um DANF nem um DACT, ele é uma nota fiscal de serviço. E, portanto, ele não vai pedir para mandar nenhuma informação lá para o estoque. Então, vamos medir 100% dela também. E aí, no final dessa medição, não deve aparecer nada para envio do estoque. Vou medir 100% aqui. Vou colocar uma parcela de vencimento aqui. Não vou me preocupar com impostos, com nada. Só vou colocar aqui, ó, que a data de emissão é dia 4, para a gente identificar fácil lá. E o anexo. Então, está aqui a nossa nota número 4, que é a nota da industrialização. Beleza? Salvei. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho as 4 notas, as 3 de industrialização, as 3 de material e mais a nota de industrialização. E como que funciona o processo da industrialização? O passo 2 daquele processo lá é a gente enviar os materiais para beneficiamento. Aqui, ó, o passo 1 a gente já fez, que é a compra do material. Agora o passo 2 é enviar através de simples remessas para a industrialização. Então vamos fazer o passo 2 agora. Então aqui no Lumina, no controle de estoque aqui no menu, vai ter um submenu específico para o beneficiamento. Então, o passo 1 aqui, ó, requisição para beneficiamento. Por que ela chama requisição para beneficiamento? Porque até agora, se eu entrar lá no meu estoque, esses materiais que a gente comprou, vidro, perfil, cantoneira, eles estão aqui como se fossem materiais normais. Eu posso usar esses materiais como um processo normal. Nem todos eles vão para beneficiamento. Agora, se eu quiser fazer o processo de beneficiamento, eu não vou requisitar por esse menu, porque esse menu é uma requisição normal de retirada do almoxarifado. Então, eu tenho um menu específico para essas operações, que é o menu de beneficiamento. Então, o primeiro passo é requisitar esses materiais para enviar para o fornecedor, que é o beneficiador. Então, eu posso requisitar de uma vez só, como posso requisitar em mais de uma vez. Eu vou requisitar em 2 requisições aqui. Eu vou requisitar 100 aqui e 200 aqui. Eu vou requisitar, então, o vidro e a cantoneira. Vou enviar para o nosso fornecedor. Aqui tem um detalhe, eu tenho que mandar para o fornecedor que vai fazer o beneficiamento, que é o líder portas e janelas. Não adianta eu escolher um outro, porque depois a nota de industrialização é desse fornecedor. Tá? Então eu vou mandar para ele. Qual que é o número da nota? Vamos colocar aqui, ó, como nota 5, para gerar uma sequência. A emissão vai ser feita no dia 5. Tudo bem que é um sábado, não tem problema. Quem que está enviando lá para o beneficiador? Vou me colocar como usuário aqui. Isso aqui eu não preciso preencher, se tem o contrato alguma equipe. Vou dar um OK. Então ele vai gerar a primeira requisição para envio de material para industrialização ou beneficiamento. Então a requisição é um pouquinho diferente. Ela tem aqui o tipo dela, envio para beneficiamento, e aqui eu tenho quem que é o fornecedor que está recebendo isso. E os materiais. Então ele está recebendo a cantoneira da nota 3 desse canto metal e está recebendo o vidro temperado da CJ Vidros. Os 2 materiais apropriados na linha de caixilho. Então aqui eu posso ter várias apropriações, vários fornecedores, tanto faz. Tá? Então mandei a primeira
leva de materiais e vou mandar a segunda leva. Então, vamos supor que vai uma segunda leva de material lá para esse mesmo fornecedor fazer os caixilhos. Então, o fornecedor é o líder. E aí quem está mandando agora é a nota 6. E quem está mandando sou eu. Então, vamos lá. Ele vai zerar aqui os itens de estoque, né? Então não tem nada no estoque, nem para envio de material para beneficiamento, nem para, se eu quisesse usar aqui como um material de estoque mesmo. Ele zerou. Tá? E aí os materiais estão lá com a empresa que vai beneficiar isso daí e vai gerar o caixilho. Nosso material está aqui, ó, na industrialização. Agora o que vai acontecer? O fornecedor vai processar esse material e vai retornar uma nota de retorno, uma nota de simples remessa, mas é de retorno. Ele está retornando os itens que ele utilizou e mais uma nota de industrialização. Aqui eu posso ter várias notas de retorno e várias notas de industrialização. Então vamos fazer o passo 3 agora, que seria a nota que ele está devolvendo, relacionando os materiais que ele usou. Nesse passo aqui ele pode relacionar os materiais que ele usou, mas ele pode relacionar os materiais que ele perdeu ou teve algum tipo de inutilização, ou relacionar os materiais que ele está devolvendo mesmo. Não utilizou, vai devolver e vai entrar de volta no nosso estoque. Então vamos fazer usar os 3 cenários aqui. Então, para fazer essas devoluções, também existe um menu específico aqui, que é o protocolo de baixa de materiais. Então, a ordem é essa daqui, 1, 2 e a terceira que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, nessa tela aqui, eu tenho tudo que está em poder de terceiros. Então, aqueles itens que a gente enviou estão com a líder portas e janelas. Eu tenho até um relatório aqui, ó, que me mostra quais são os materiais em poder de terceiros. Então, eu consigo vir aqui, é um relatóriozinho bem simples, mas que dá esse total. E como ele é feito em Excel, vocês podem alterar para a maneira que vocês quiserem. Tá? Então, esses são os materiais que estão em poder de terceiro. Então, o que o fornecedor, lá, o industrializador, pode fazer? Ele pode começar a produzir e aí ele vai falar, ó, usei aqui os 100 metros quadrados de vidro, usei aqui 200 quilos e 200 metros de cantoneira. O perfil metálico eu usei 280. Então, eu devolvi isso aqui. E o rebite eu usei 2.800. Então, eu vou fazer uma devolução apenas. Então, vamos fazer duas para ficar mais fácil. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho esse aqui para 80, esse aqui para 150. Então, vou devolver parcialmente uma primeira leva de produtos. Então, quem está fazendo a requisição sou eu. E aí, o número da nota agora vai ser o 6. Vai ser colocado aqui no dia 6, para a gente seguir uma ordem. Né? Então, a gente teve as 4 primeiras notas, que foram as 3 materiais, a de industrialização, a simples remessa que mandou tudo para o fornecedor, e agora a gente vai ter a nota 6 ou a 7. Deixa eu conferir. Confirmando aqui, a gente já tinha a nota 6, que foi o envio para beneficiamento, agora a gente vai fazer a nota 7. Só para a gente conseguir deixar esse processo bem organizadinho, porque vai ser mais fácil de a gente conferir depois. Então, ó, vou mandar aqui esse cara, vai ser a nota 7, emissão no dia 7. Então, beleza. Mandei parcialmente os meus materiais. Vamos pegar e vamos mandar
uma segunda leva aqui, ó, só para ter duas requisições aqui de devolução. Então, esse aqui vai ser a nota 8. Então, teve dois retornos. Então, nota 8 no dia 8. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 20 perfis metálicos, eu vou falar, ó, não vou devolver. Por quê? Foi uma perda. Eu tive uma inutilização desse material. Então, esse cara aqui não volta para o estoque e não volta como um material utilizado na industrialização dos caixilhos. Perdeu. Aquele material foi perdido. E aí, esses 200 rebits que sobraram aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver como material não utilizado. Então, eu mandei para ele um monte de rebite, ele não usou tudo. Então, ele está devolvendo para mim. Esse material aí vai ser devolvido na nota 9, né? Do dia 9. Então, o que aconteceu? Esse material aqui, que é o rebite, se eu entrar aqui no meu estoque agora, quiser requisitar, eu tenho uma quantidade de rebite. Eu tenho aqui, ó, 200 rebites sobrando aqui no meu estoque. Então, o que eu fiz agora? Eu peguei o meu material e devolvi. Eu fiz o passo 3 do nosso processo lá. A gente fez esse passo aqui. Agora, existe mais um passo que é o quê? A nota de industrialização, que é a nota do caixilho, né? Então, esse passo aqui é um pouco diferente. A gente já entrou com a nota do caixilho. A gente fez aquela nota número 4. Só que aquela nota número 4 é uma nota de serviço. O item daquele pedido é industrialização de caixilho, algo desse tipo. Só que ele está me devolvendo caixilho, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mandar essa nota para o estoque, a nota 4, só que relacionar os caixilhos que ele está me devolvendo. A nota fiscal em si não é de material e não é de caixilho. Então, qual que é o processo agora? O processo vai ser o seguinte. A gente vai entrar aqui em projeto, controle de estoque, enviar nota para o estoque. Quando a gente foi fazer o ajuste do rebite, a gente estava falando de materiais. Agora eu estou falando de uma nota de beneficiamento. Tá? Então, vou entrar com uma nota de beneficiamento. Que notas que a gente tem lá no estoque que é uma nota de beneficiamento? A nota da líder, né? Portas e janelas. Então, eu vou colocar os itens nessa nota. Por quê? Essa nota é uma nota de serviço. Então, quais são os itens? Os produtos beneficiados, produtos industrializados. Eu vou colocar aqui, ó, caixilho. Ó, eu já cadastrei aqui, previamente, 3 tipos de caixilho. O 1, 2 e o 3. Tá? Quando eu colocar um material industrializado aqui, eu poderia ter um tipo só e cadastrar ele mais de uma vez. Tá? Mas quando eu colocar ele aqui no meu estoque, duas coisas eu preciso fazer. Ó. Eu tenho aqui uma quantidade, então vamos falar que a gente recebeu 2 desse daqui, 4 desse daqui, e vamos um desse daqui. Então, desse daqui, ele custou 2.000. Esse aqui é um caixilho de 3.000. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma nota de 25.000. Total de produtos, eu tenho 4, que eu coloquei agora. Agora eu tenho 16. Tá faltando 9. Vamos colocar que esse caixilho aqui custa 9.000. Então, o que eu coloquei de produtos aqui industrializados na minha nota de industrialização, que é uma nota de serviço, está batendo com o valor da nota. Primeiro passo. Segundo passo aqui é o seguinte. Tá vendo que eu tenho um product tag aqui? Eu posso colocar aqui, ó, um código para esse material. Então, sei lá, vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o TR, vou colocar aqui TX0023. Esse aqui é o TX, sei lá,
Estou colocando qualquer coisa aqui, tá? Então, eu coloco, se eu quiser, um código de material, um código de produto, e ele concatena aqui com o nome do material, esse código do produto, e aí eu consigo filtrar esse código em algum lugar, em outras telas. Tá? Uma coisa que ele vai validar aqui, ó, eu não posso ter código repetido. Então, se eu tentar salvar agora, ele vai falar, ó, código tem que ser único, tá? Único por produto, ou por tipo de produto. Bateu o valor, bater os códigos aqui, eu vou salvar. Deixa eu só colocar uma classificação aqui. Essa classificação, dependendo da configuração do Luna, não é necessária. Aqui eu vou colocar qualquer qualificação, porque o meu não está. Essa classificação não está preparada de acordo com a minha base. Tá? Mas isso daqui é uma parametrização opcional. Vou salvar essa minha entrada aqui. Então, entrei para o estoque os meus caixilhos. Então, se eu entrar aqui com fatura, com controle de estoque, eu tenho aqui, ó, os meus caixilhos, né? E essa nota aqui, ó, ela tem um símbolozinho diferente, que ela está falando fatura vem de beneficiamento em industrialização. Tá? Então, a gente fez o passo 3 e a gente fez o passo 4, que era colocar a nota dos caixilhos dentro do estoque. Então, no meu estoque agora, eu devo ter caixilhos. Ele é um material que eu posso retirar do estoque. E eu tenho aqui o rebite pop, que é o que voltou. O que está faltando agora? Está faltando o último passo, que é fazer a ordem de produção. Que é esse passo aqui. A ordem de produção é o processo onde eu relaciono o meu material com a nota de serviço que ele voltou e com as notas de materiais que ele utilizou. Né? Então, eu amarro as três coisas e nessa tela eu consigo saber o que está faltando relacionar. Por exemplo, eu tenho caixilho, mas tem material sobrando. Teoricamente não deveria, ele foi usado no caixilho. E assim por diante. Então, vamos fazer o último passo aqui, que é o passo 5, a ordem de produção. Para fazer a ordem de produção, eu tenho aqui o último menuzinho, que é ordem de produção. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Quando eu entrar nessa tela, eu vou ter todos os materiais. Aqui a gente só tem esses caixilhos, porque eu só fiz essa simulação, mas eu vou ter todos os materiais beneficiados que entraram naquelas notas de industrialização. E agora eu preciso relacionar, ó, o que foi usado nesse caixilho. Então, venho aqui, ó, ordem de produção. Tudo aquilo que voltou do fornecedor, está aqui. Está vendo que o vidro temperado tem 2 aqui. Por quê? Porque ele voltou em 2 remessas. Ele voltou na remessa número, vou pegar aqui, ó, número 7, na número 8. A cantoneira voltou na 7 e na 8. O perfil voltou só na 7. O rebite pop só na 7. Então, nessa tela aqui, o intuito dela é fazer o seguinte, ó, eu estou fazendo a composição aqui, ó, de 2 caixilhos do tipo CX001. O que ele usou? Vamos supor, ele usou aqui, ó, dos 80 metros de vidro temperado, na verdade tem 80 aqui e tem mais 20 aqui. Vamos colocar que ele usou 30 aqui, ó, 30 de vidro. Ele usou aqui 50 de cantoneira. Ele usou aqui 450 rebites. E ele usou aqui o perfil, vamos colocar que ele usou 80. Então, vou salvar essa ordem de produção. Quando eu salvar a ordem de produção, ó, aqui ficou um tiquezinho verde, mostrando que existe uma ordem de produção. E aqui o que eu tenho? Tenho o custo total desse caixilho, que vai ser o 7.935, que foi o valor da... desculpa. O custo total é 7.935, que é o quê? 4.000 do custo de beneficiamento, que é o valor que veio da nota de industrialização, mais 3.935, que é o valor dos materiais. A mesma coisa eu vou fazer para o outro aqui. Então, para o outro, eu só estou vendo o saldo dos materiais agora. Então, o outro aqui são 4 caixilhos. Vamos colocar que ele usou 50 aqui desse vidro.
ele usou aqui o 100, a cantoneira usou 100 daqui, o perfil ele usou mais 120 de perfil, e ele usou mais 1.500 rebits pop. Montei outro plano de produção. Então ele ganhou o custo de produção. E no último aqui eu vou colocar o que sobrou para ele. Então dessa forma aqui eu montei os planos de produção de cada um desses itens que foram industrializados. Eu tenho aqui a composição de cada um. Se eu tiver feito algo errado, eu posso vir aqui e deletar ou o item atual da composição e ele volta para eu colocar em algum outro item aqui, ou deleto todos os itens. Eles voltam todos para lá e eu refaço a minha composição. Importante é, todos eles estão com ordem de produção. Se eu sair dessa tela e entrar novamente, a tela ela filtra apenas os itens que ainda faltam eu criar uma ordem de produção. Mas eu posso ver aqueles que eu criei, basta eu tirar esse flag daqui, ó. Eles voltam para cá. Se eu ativar esse flag, ele filtra novamente. Tá? É só para a tela ficar simples, para quando a pessoa entrar, ela conseguir ver o que está faltando fazer, distribuir a ordem de produção. E por fim, a gente tem na ordem de produção a guia de análise. A guia de análise ela funciona da seguinte forma: ela relaciona todas as informações referentes a um determinado item de industrialização. Então, por exemplo, se eu pegar esse caixilho 1 aqui, ó, quais as informações que eu tenho nessa tela? Todo o histórico. Então, o caixilho 1, né, ele repete 4 linhas aqui porque ele veio de várias operações. Então, primeira coisa, quais são as notas fiscais que deram origem a esse produto, o caixilho 1? Foi a nota 1, 2 e 3. A nota de vidro, a de cantoneira e a de perfil, né? De material, as notas de materiais. Nota 1 que foi emitida no dia 1, a 3 no dia 3, a 2 no dia 2. Por isso que eu tinha colocado essas datas igual ao número da nota para a gente saber, ó, tá certinho, vindo do campo certinho para cá, né? Bom, depois a gente tem aqui o envio das remessas e os retornos nessas datas. Então, os materiais que eu usei para produzir esse caixilho, eles foram enviados aqui. O vidro, né, foi enviado na remessa 5, né, a quantidade enviada foi 100. Depois eu tinha lá a cantoneira enviada na remessa 5 também, uma quantidade de 200. Depois eu tinha perfil enviado na remessa 6. Depois mais cantoneira na remessa 6. Então, qualquer um desses relatórios aqui, eu tenho como imprimir. Na verdade, aqui não é cantoneira, aqui deve ser rebite. Se eu abrir aqui, ó, o relatório, vai mostrar que nesse relatório foram enviados, nessa remessa, né, foram enviados perfis e rebite. Tá? Então, depois esses materiais voltaram na remessa 7, no retorno 7, na verdade, no dia 7. O beneficiador desse caixilho foi o líder, portas e janelas, na nota 4, do dia 4. Os materiais que compõem o meu caixilho são vidro, cantoneira, perfil e rebite, quantidade unitária quantidade de cada um dos materiais, preço unitário de cada um dos materiais e o preço total dos materiais. Então, se eu vier aqui, ó, colocar aqui uma soma, eu tenho que, para fazer os meus 2 caixilhos do tipo 1 aqui, eu gastei 3.935. Porém, na minha nota fiscal, quando eu entrei esse caixilho para dentro do meu estoque,
eu falei que o custo de beneficiamento dele era 4.000. Então, tem 4.000 de custo de beneficiamento, mais 3.935 de custo de produção. Ou seja, o meu caixilho custa 7.935, que é a soma dos dois. Sendo que o preço unitário dele vai ser 3.967,50. Então, nessa tela aqui, eu consigo fazer todos esses cruzamentos. Consigo exportar essa tela para o Excel, consigo gerar relatório aqui, seja ele no Excel ou no Dashboard. O Dashboard é fácil para gerar tabela dinâmica, essas coisas todas. Tá? Então, o processo aqui de ordem de produção vai ser basicamente esse. E por fim, o meu caixilho veio aqui para o estoque. E aí eu posso requisitar esses caixilhos no momento que eu quiser. Né? Eles estão aqui e eles estão aqui com o preço unitário certinho, que foi o preço unitário calculado lá atrás, lá na tela da ordem de produção. Bom, o outro processo que é diferente nessa versão do estoque é a de pré-requisição de estoque. Então, como que ele funciona? No primeiro momento, eu faço uma pré-requisição, seleciono os itens a serem requisitados. Então, aqui tem uma diferença que é o seguinte. Na versão inicial do estoque, eu selecionava os itens que eu estava tirando do almoxarifado através da nota. Agora, nessa versão não. Por exemplo, se eu tiver 3 notas de entrada de eletrodo e eu preciso pegar 20 kg de eletrodo, nessa versão do Lumina, eu só vou ver que eu tenho uma quantidade total de eletrodos disponíveis no estoque e eu requisito a quantidade que eu preciso. Por trás, o Lumina vai dar baixa nas notas fiscais de estoque por ordem de entrada. As notas mais antigas vão ser baixadas primeiro e depois as mais novas. Então, o usuário, na hora que ele está fazendo a requisição, ele não se importa, ele nem vê a informação da nota fiscal. E uma outra coisa importante é que agora a requisição é feita dessa forma, porém, eu vejo o material alocado na EAP. Então, eu vou requisitar o eletrodo que está alocado no serviço de estrutura metálica, por exemplo. Então, eu requisito o eletrodo para lá. Não tem um eletrodo genérico para o projeto inteiro. Depois de feita a pré-requisição, eu tenho um processo de aprovação. Então, alguém faz uma requisição, uma pré-requisição, alguém aprova. Essa aprovação, quando ela acontecer, ela envia para o almoxarifado esse documento e esse documento é convertido de uma pré-requisição para uma requisição normal. E nesse processo aqui é onde o próprio almoxarife entrega o material para o requisitante. Então, agora existem 3 passos para fazer uma requisição. O modelo antigo de fazer uma requisição direto do estoque também existe. Também é possível fazer diretamente do estoque sem passar por pré-requisição. Mas existe o processo de pré-requisição, que é uma coisa nova nesse estoque, nessa versão do estoque. Então, para a gente simular uma pré-requisição, vamos voltar aqui para o nosso projeto e vamos fazer uma requisição de diversos materiais aqui. Tá? Então, ó, uma coisa importante que eu esqueci de falar da outra vez, eu mexi aqui na nossa EAP, coloquei uma linha nova, chamada Serviços Preliminares, e vou ter uma montagem do canteiro aqui para a gente fazer a simulação da pré-requisição. Só que aqui, ó, eu tenho um botãozinho novo que é o Exibir Estoque. Se eu colocar aqui, ó, Exibir Estoque, tá vendo que nessa linha de caixilho eu tenho o valor de estoque? E o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem aqueles 4 caixilhos que a gente acabou de gerar lá. O que acontece aqui? Como eles não foram, tem 4 caixilhos e ainda tem aquelas 3 caixilhos, né? Os 3 tipos de caixilho e mais a sobra do rebite pop.
como eles não foram requisitados, não foram usados ainda, eles compõem o valor de estoque, o inventário do estoque, e compõem o inventário de estoque nessa linha aqui, porque eles estão apropriados em caixilha, né? Quando eles forem usados, eles vão sair daqui, e esse número aqui, a tendência é zerar. Então vamos voltar aqui e vamos fazer uma requisição para a montagem do canteiro. Então vamos supor que para o canteiro eu tenha comprado aqui, ó, talhadeira. Vamos colocar aqui 20 talhadeiras, preço de 20. Eu vou querer aqui picareta com cabo, vou querer 20, é um preço de 50. E eu vou querer aqui enxada, vou querer aqui 30, preço de 60. Tá bom assim. Eu só vou fazer uma coisa aqui para a gente ficar mais fácil aqui. Eu vou pegar picareta, enxada e talhadeira e eu vou colocar elas como material que vai direto para o estoque. Então, talhadeira chata de 12. Talhadeira chata de 12. Vou mandar ela direto para o estoque. Está faltando aqui o grupo de material. Vamos colocar aqui uma ferramenta. Depois o outro era picareta. Vamos colocar ele aqui também. E depois o outro era enxada. Se eu não fizesse isso, depois eu iria ter que colocar esses itens no estoque na mão. Eu já vou colocar eles aqui, fica mais fácil, mais condizente com essa versão nova do estoque. Tá? Então, coloquei os insumos aqui, vou colocar as quantidades de compra que eu estou requisitando. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer duas compras. Então vou comprar aqui, ó, 10, 10 e 10. Vamos gerar uma requisição aqui. Vou selecionar todos, colocar uma data aqui de entrega para o dia 10. Vou montar. E depois eu vou gerar uma outra requisição aqui com o que sobrou para eu poder fazer dois pedidos para dois fornecedores diferentes e a gente ilustrar como que funciona o agrupamento dessas requisições na pré-requisição. Então eu vou expandir aqui. Vamos solicitar o que sobrou aqui, que era sobrou aqui, quero requisitar aqui 10 daqui, 10 daqui e 10 daqui. Tá. Então, ótimo. Estou requisitando todo mundo aqui e vou girar dois pedidos. Então, vou vir aqui, montar duas requisições para dois fornecedores distintos. Então, vou pegar, vai ser pedido também, vai ser aqui, vamos colocar dois fornecedores diferentes de ferramentas. Vou pegar um que vai ser esse aqui. E vou pegar o outro com outro fornecedor qualquer. Outro pedido direto. Vou pegar esse Gama Fix. Então, eu vou fazer dois pedidos. Eu vou pular aqui os processos de aprovação. E a gente vai ter já os pedidos prontos. Então, temos aqui as duas notinhas da Ferramentas Gerais e da Gama Fix. Vamos fazer a medição
desse primeiro pedido. Tá? Vou fazer uma medição parcial, porque eu quero gerar mais de uma nota aqui. Tá? Então vamos pegar aqui, ela é um DANF, o fornecedor é esse cara aqui. Vamos começar essas notas aqui por 50, porque daí a gente consegue ter coloca uns números sequenciais para ficar mais fácil da gente entender. Então tá aqui a minha notinha. Eu vou colocar aqui pedido e vou medir parcialmente. Vou medir, ele tem 3 itens com quantidade de 10, eu vou medir 3, vamos colocar aqui, 3, 4 e 5. Vou colocar aqui uma parcela de vencimento. E vamos colocar aqui uma data de emissão, que aqui tanto faz. Eu não estou preocupado com a emissão nessa simulação aqui. Eu estou preocupado com o agrupamento. Essa tela aqui é uma tela onde eu consigo distribuir o saldo, os vencimentos do meu pedido. Nem todos os Luminas têm essa tela ativada. Qual que é a ideia dela? Eu estou medindo um pedido. Estou gastando R$ 550 de um pedido de 1.300. Nessa tela ele já está me perguntando aonde vai cair o restante, os 750, e qual data que você prevê que vai cair. Porque daí ele já joga no fluxo de caixa, no dia 30/12, esses 750. Então, com essa configuração, conforme eu vou usando os pedidos, eu sou obrigado a distribuir eles no tempo, e eu nunca fico com um pedido com saldo e eu não sei onde que vai ser aquele saldo. Eu sempre sou obrigado a distribuir. É uma configuração que nem todos os Luminas têm, mas no meu está configurado aqui. Então vou salvar essa notinha aqui, essa medição. E aí a gente lança uma segunda medição aqui para poder... ele está falando que vai enviar tudo para o estoque. Ótimo. Enviou a nota 50. Agora vamos lançar a nota 51 desse mesmo fornecedor. Aqui o fornecedor é esse cara aqui, número 52. E aí a gente lança a segunda notinha. Vou medir 100% dessa daqui. E aí ela também vai ser, os 750 que tinham sobrado lá, né? Vou colocar aqui, nota fiscal, ela vai ser uma nota fiscal aqui. Beleza, vou salvar. Como ele distribuiu 100% do pedido, consumiu aquela telinha de distribuir o pedido no tempo, não aparece mais, e aí ele vai enviar o restante da nota para o estoque. Bom, vamos pegar e lançar o segundo pedido aqui, do Gama Fix. Tá? Vou pegar ele e lançar ele aqui. Vai ser um DANF também. Vai ser a 52. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lançar ele parcialmente. Vamos medir o pedido aqui, parcialmente. Então, ele também tem 10, 10, 10 e 10. Vou colocar 2, 3 e 4. E vamos medir aqui por uma data de vencimento. Esse cara aqui, como eu estou consumindo parte só do pedido, ele obviamente vai abrir aquela telinha para mim, porque está configurado, e eu vou falar que o restante do pedido vai ser no dia 30. Que não vai ser, porque eu vou fazer um pedido imediatamente na sequência aqui, uma medição, mas só para ele poder passar. Vai enviar os caras lá para o estoque, beleza? Vamos medir
o restante desse pedido. Então, o restante desse pedido, esse outro Dunph, é esse cara aqui, vai ser o 54. Então a gente vai ter 4 notas que envolvem esses 3 materiais aí. E aí a diferença vai ser agora na hora de requisitar. Então vou medir 100% desse pedido aqui, vou colocar o restante aqui como uma parcela e a gente acaba a medição dele aqui. Acaba com o saldo do pedido. Então, qual que é o processo aqui? Fiz a medição. Essa medição tinha aí os itens marcados para irem para o estoque. E aí, foi tudo para o estoque. Se eu entrar no estoque agora, eu vou ver, ó, se eu fosse aqui pela tela tradicional, aqui, requisitar do estoque, eu vou ver aqui, ó, talhadeira, 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 talhadeira. São 4 entradas de talhadeira, porque eu tive entrada 2 notas em 2 pedidos. Então tem 4 talhadeiras aqui. E era assim que era feita a requisição antigamente. Eu venho aqui e pode ser feita ainda hoje agora. Tá? Não teria problema nenhum. Inclusive essa talhadeira aqui, porque a gente fez tudo da mesma requisição, tudo meio junto, tá com o mesmo preço unitário, tal, mas poderia ter tudo preço diferente. Tá? Então, beleza. Está aqui a talhadeira. Como que eu posso requisitar agora? Posso requisitar por aqui, ó, através da pré-requisição. Ao invés de vir nessa tela aqui, eu posso vir aqui e falar, ó, quero requisitar. Tá vendo que nessa tela aqui, ó, ele já agrupou para mim a talhadeira? Eu tenho 20 talhadeiras lá, 20 enxadas e 20 picaretas. Essa quantidade aqui, ó, se eu der um duplo clique, ele vai me mostrar de onde está vindo. Ó. Tem 20 quantidades, sendo que 3 é da nota 50, 7 da nota 52, 2 da nota 52 e mais 8 da nota 54. Então tem várias notas aqui que compõem aquela quantidade de 20. Né? Então, quando eu estiver requisitando, eu vou ter essa informação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, e requisitar 12 desse cara aqui. A enxada eu quero requisitar 13. E aqui eu quero requisitar 14. Tá? Por que eu estou colocando essas quantidades? Porque eu quero que essa quantidade seja maior do que a quantidade de apenas uma entrada lá. Então, se eu pegar aqui 14 picareta, eu tenho aqui, ó, 5 mais 4. Então, os 14 devem consumir essas 3 primeiras notas. E depois eu tenho só 6 aqui. Né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou fazer uma requisição, uma pré-requisição do estoque aqui. Tá? Então, vou requisitar. O processo aqui exige falar quem que é o requisitante. Tá aqui. Esse contrato ou equipe é opcional aparecer. E aqui eu vou criar uma pré-requisição. Qual que é a diferença da pré-requisição? Ela está aqui, ó, falando que é uma pré-requisição. Né? E aqui ela tem, ó, talhadeira, enxada e picareta. Né? De quem que eu estou pegando essas quantidades, tá? E aonde que está alocado. Tá? Então, está aqui a nossa requisição, 12, 13 e 14. Bom, qual que é o próximo passo, então? O próximo passo agora vai ser liberar essa pré-requisição. Então, o que eu vejo aqui na pré-requisição? A própria requisição. Eu posso vir aqui e ver os itens da requisição. Né? Então, aquela talhadeira, eu estou pedindo 12, mas ela está vindo aqui, ó, 3, 7 e 2. Por quê? Eu tenho 3 da nota 50 da ferramentas gerais, depois eu tenho mais 7 da nota 52 da ferramentas gerais, depois tem mais 2 da nota 52 da gama fixa. A gente repetiu esse número aqui.
Por isso que saiu 52, 52. Mas aqui ele está falando, ó, daquilo que você está pedindo, que são 12 talhadeiras, né, eu estou entregando 3, 7 e 2, consumindo o saldo das notas na ordem da nota mais antiga para a mais recente. Nessa tela aqui eu também consigo fazer o seguinte na hora de aprovar. Eu consigo visualizar os itens e falar, não, eu vou liberar não 12, eu vou liberar 10. Eu consigo mudar essa quantidade aqui, e aí o Lumina refaz a conta e libera o saldo e consome 10 da mesma forma, das notas mais antigas para as mais novas. E eu também posso vir aqui e excluir uma pré-requisição. Aí volta tudo para o começo. Eu vou aprovar essa pré-requisição aqui. Então, a ideia aqui é, alguém faz a requisição, o requisitante faz, um gestor ou um responsável aprova. A hora que aprovou, essa pré-requisição aprovada cai aqui na tela do almoxarife. E aqui o almoxarife vai poder ver o que ele tem nessa pré-requisição, entregar para o requisitante, né, fisicamente os materiais, e ele pode vir aqui, ele também pode vir aqui, ó, e alterar alguma coisa se ele tiver permissão, tá? Então ele vai vir aqui e vai converter essa pré-requisição em uma requisição de fato. Então vou vir aqui e vou converter. Quando eu converter essa pré-requisição, ele vai gerar uma requisição de verdade e vai consumir o meu estoque, vai dar baixa no meu estoque. Então, ó, eu tenho aqui, ó, aquelas simulações que nós fizemos. Fiz uma primeira requisição que eu enviei para beneficiamento, a nota 1, depois a nota 3. Depois eu tenho uma nota aqui que eu inutilizei material, que foi uma requisição de inutilização de material que foi lá do processo do caixilho. E agora eu tenho uma requisição de retirada. Ó. Ela tem esse símbolozinho aqui porque ela é uma pré-requisição que foi convertida. Então vou vir aqui e vou dar um duplo clique aqui para ver o que tem lá dentro. Então dentro dessa requisição tem o seguinte, ó. Eu tenho aqui a talhadeira 12, onde eu entreguei 3, 7 e 2, da nota 50, 52, 52, da ferramentas gerais e gama fixa. Mesma coisa para a enxada. Eu tenho 4, 6 e 3, entreguei 13, sendo que 4 da nota 50, da ferramentas gerais, 6 da nota 52, 3 da nota da gama fixa, e assim por diante. Então, na requisição do estoque, aí sim eu vejo o que está sendo requisitado, mas aqui ele me dá o detalhe de que nota foi e de que nota que está sendo consumida. Nessa tela aqui, ó, eu também tenho uma tela de análise. Essa tela de análise nada mais é do que toda a informação que eu tenho nessa tela aqui, explodida por insumo. Né? Então aqui eu tenho, por exemplo, na requisição 4, que eu fiz agora, eu tenho todos os insumos cruzados pelas notas aqui, né? E com a quantidade de saída. Então é uma tela de apoio para se quiser exportar para Excel, montar uma planilha, alguma coisa assim, fica bem fácil de usar essa tela. Então fiz essa primeira retirada. Se depois eu vier aqui e for tentar fazer uma pré-requisição, talhadeira, enxada e picareta já estão com as quantidades diminuídas. A mesma coisa acontece se eu quiser requisitar aqueles caixilhos agora. Eu posso requisitar eles ou por aqui, através de uma pré-requisição, ou através de uma requisição normal, porque eles também ficam lá disponíveis pelo modo tradicional de requisição. Bom, uma outra coisa que tem de diferente aqui no estoque na versão nova é a parte de ativos e de EPIs. Então vamos fazer um pedido aqui de ativo e de EPI e vamos ver o que acontece. Então vou vir aqui, vou colocar lá no nosso montagem de canteiro dois materiais. Vou colocar aqui furadeira
furadeira. E vou colocar aqui, furadeira eu vou colocar 3 unidades. Um preço de R$1.000. E vou colocar aqui óculos. Deixa eu ver se não tem. Óculos de proteção. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar 10 óculos de proteção. A R$50. Ok. Vou pegar e vou requisitar os 10 óculos e as 3 furadeiras. Vou fazer uma coisa aqui, que será o seguinte, eu vou colocar aquele óculos como automaticamente enviado por estoque também. Tá? Então vamos lá, vamos montar a requisição, vamos montar a requisição, vou comprar do mesmo fornecedor para ficar mais simples. Montei a requisição e aí vamos lá colocar como um pedido direto também e vamos achar aqui um fornecedor de equipamentos. Vamos ver. Equipamentos. Tubarão Equipamentos. Tá bom esse aqui. Então, vou fazer aqui o pedido e aí volto quando o pedido estiver aprovado. Então, pedido aprovado do Tubarão. Vamos entrar com a nota dele. Uma nota normal. E aí, como os itens estão marcados para irem para o estoque, eles vão automaticamente, vai ser um dump, vamos colocar aqui a nota 60. Eles vão automaticamente para o estoque. Vou medir 100% e vou colocar uma parcela. Então, está aqui a parcela. E eu vou salvar essa medição desse pedido. Então, ele é um material. E foi enviado automaticamente para o estoque. Ok. Bom, o ponto agora é o seguinte. Eu já tenho esses materiais no estoque. Se eu vier aqui em requisitar do estoque, eles já estão aqui. Ó. O óculos e a furadeira. Só que nenhum deles tem nenhuma identificação. Eu não estou falando que essa furadeira é um ativo. Então, vou vir aqui, ó, converter em ativo. Tá? O que ele vai fazer? Vai pegar as 3 furadeiras e vai transformar em 3 itens. Um para cada furadeira. Eu vou colocar aqui, ó, ativo 001, 002 e 003. Então, quando eu crio um ativo, eu tenho que dar o código do ativo. Então, está aqui, ó, as 3 furadeiras com o código do ativo dela. E óculos de proteção, eu vou transformar num EPI. Quando eu converto em um EPI, eu tenho que colocar o número do CA e uma data de validade desse EPI. Então, vou colocar aqui, ó, 23. Vou colocar aqui novembro de 31 de dezembro de 23. Então, o que ele vai fazer? Vai transformar o EPI vai transformar aquele item em um EPI. E aí, a gente vai poder requisitar eles tranquilamente.
Bom, agora a diferença então na hora de requisitar o ativo é a seguinte. Quando eu fizer uma pré-requisição, imagina que eu vou precisar de 2 furadeiras. Aqui eu tenho 3, né? Tenho 3 furadeiras. Eu vou precisar de 2. Então eu venho aqui e requisito 2 furadeiras. Ok. É uma pré-requisição de um ativo. Tá? Quando eu requisitar isso daqui, o processo continua o mesmo. Pré-requisição, quem requisitou, ele gera uma requisição, uma pré-requisição, e essa pré-requisição vai aparecer aqui para ser liberada. Então, vou vir aqui e vou liberar, vou aprovar. Até aqui tudo bem, sem problema. A diferença aqui, quando eu for converter essa pré-requisição, é o seguinte. Aqui eu tenho uma pré-requisição de 2 furadeiras, né? Só que essas furadeiras são ativos. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando que eu tenho ativo sem confirmação de número. Por quê? Quando eu requisito, eu não sei o número do ativo da furadeira que eu vou pegar. Então, antes de entregar o material, eu tenho esse procedimento aqui, quando for ativo, que é o seguinte, eu confirmo o número do ativo. Então, eu vou entregar o ativo 1, que é a furadeira 1, ou eu posso trocar. Ou eu confirmo, ou eu altero. Então, eu vou confirmar o ativo 1, beleza? O ativo 3, por que está o 3 aqui? Porque quando ele requisita, ele não escolhe, ele vai lá e requisita a quantidade de furadeira. Então, eu vou alterar. Para qual que eu posso alterar? Para que está sobrando lá, que é 2. Se tivessem 10 tipos de furadeira, 10 ativos, ele ia mostrar os outros. Mas eu vou alterar para o 2 aqui. Eu vou alterar. Agora eu tenho os 2 ativos e os 2 ativos que estão disponíveis. Vou fechar, vou converter em pré-requisição, e aí ele vai gerar uma requisição de verdade aqui, para que eu possa entregar os ativos para o requisitante, e a requisição do ativo vai ser um pouquinho diferente. Vai ser assim, ó, requisição retirada, são as furadeiras, e aí ó, a requisição vai ter requisição de retirada, furadeira, atividade que eu estou usando, da onde está vindo essa furadeira, e aqui ó, o número dos ativos que eu entreguei para o cara. No caso da requisição de ativo, ou no caso da requisição de EPI, vamos fazer uma pré-requisição daquele óculos lá. Então, óculos, eu vou requisitar 5. Tá? Pré-requisição, monto aqui a pré-requisição, quem está requisitando sou eu. Vou requisitar, ok, fez uma pré-requisição. Aí a pré-requisição, ela tem a aprovação dela. Vamos liberar a pré-requisição. Aprovar. E aí eu converto. A conversão da pré-requisição de EPI não tem problema nenhum, não vai pedir nenhuma confirmação de nada aqui. A diferença é aqui, ó. Na tela onde eu tenho a lista de requisições, aqui, ó, controle estoque, lista de requisições. As duas últimas foram a requisição de furadeira e a requisição de EPI. Existem 2 relatórios aqui, ó, conforme eu mudo aqui, ó, é um EPI, imprimir formulário do ativo. Desculpa, é um ativo, imprimir formulário do ativo. É um EPI, imprimir formulário de EPI. Não é nenhum dos dois, ele desabilita. Esses 2 relatórios são relatórios que o almoxarife vai imprimir para depois entregar o ativo, nesse caso aqui, para o requisitante e ele assinar uma lista dos ativos que ele está recebendo. Então tem o do ativo e tem também o do EPI. Né? O número do EPI, o número do material, o CA do material e assim por diante. Ok? Então, basicamente,
a requisição de ativo e de EPI, elas tiveram essa pequena modificação.